Aqui é a Luciana Padovez, uma das fundadoras da Sempreende, e esses são os nossos 15 dias de criatividade. Estamos chegando ao final. Parabéns para você que está acompanhando até agora. Hoje a gente vai falar sobre como avaliar a sua ideia para saber se ela realmente pode dar certo. Acho que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas que dizem pra gente que tem muita ideia, mas nunca consegue colocar nada em prática. Então hoje eu vou te ensinar como avaliar essa ideia. Para conseguir avaliar, você precisa de critérios. E o problema é que muitas vezes a gente não define esses critérios antes de gerar a ideia e nem mesmo depois. Os critérios são seus, não sou eu que vou te determinar. Mas aí vão algumas dicas de possíveis critérios. O primeiro deles é o tempo. Então, quanto tempo você tem disponível para colocar aquela ideia em prática? Se você tem que resolver algum problema, por exemplo, em um dia ou em uma semana, certamente algumas ideias terão que ser eliminadas, porque elas demoram um mês, um ano, enfim. Então, determine qual é o prazo, em quanto tempo eu quero que essa solução esteja concluída. Porque a criatividade é encontrar a solução para aquele problema. Bom, outro tipo de critério que você pode colocar, além de tempo, é o recurso financeiro. Então, suponha que você tem um orçamento de R$100, ou de R$1.000, ou de R$1 milhão. Não importa o orçamento, importa que ele esteja claro para você. Se você já define antes qual é o orçamento, você vai conseguir avaliar qual ideia se encaixa dentro daquele orçamento ou não. E aí isso pode te demandar um tempinho de realmente checar, fazer orçamentos, pedir informações para fornecedores e tudo mais. Então, às vezes, não é olhando ali para a sua lista de ideias que você já vai saber se você tem o recurso para fazê-la. Mas aí é só você dedicar um tempinho para fazer esses orçamentos e checar isso. Além disso, você pode definir como critérios que aquela ideia seja totalmente nova para a empresa. Então, aí você vai avaliar se já tem alguma coisa parecida. Você pode definir como critério que ela seja útil para determinado público-alvo. Então, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa para mulheres, se você olha a sua lista de ideias e vê que tem coisas ali que não estão tão legais, tão atrativas para mulheres, essas ideias já vão ser eliminadas. Então, quando você define critérios objetivos, você para de pensar de forma apaixonada na ideia, que é um risco. Quando eu acho que ela é sensacional e não quero abrir mão dela de jeito nenhum, se eu tenho lá uma lista de critérios objetivos, eu consigo eliminá-la muito mais fácil. E além disso, eu também paro de achar que todas aquelas ideias são inúteis, porque algumas delas vão se encaixar nesses critérios. Se nenhuma delas se encaixar, você não precisa se desesperar. É só voltar e usar algumas das técnicas que a gente já comentou, como o brainstorming, as irritações, e realmente gerar ideias novas. Bom, mais um cuidado que eu vou dar, uma dica que eu vou dar para vocês de cuidado, é que você não aponte de cara os pontos negativos da ideia. Faça aquela técnica que se chama a técnica do sanduíche. Então, primeiro, fala uma coisa boa dela, depois fala o que ela tem de negativo, que é o recheio, e depois vem a segunda camada do pão, que é falar uma coisa boa de novo. Isso é muito útil quando a gente vai dar feedback para alguém. Então, eu faço um elogio, depois eu falo o que tem de negativo, depois eu fecho com uma coisa boa. Mas pode ser útil para você também, porque normalmente a gente é muito mais crítico com a nossa ideia do que com a dos outros. Então, antes de sair falando, minha ideia é um lixo, não presta, não consegui gerar nada bom, não, faça um momento de se elogiar pela quantidade de ideias que você gerou, pela qualidade delas, e aí depois, se necessário, parta para um próximo momento de geração de ideias, se você realmente não tiver conseguido escolher nenhuma delas. Ok? Bom, espero que isso tenha ajudado vocês. Me contem depois se foi fácil ou difícil definir esses critérios. Deem um joinha aí no vídeo e não esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no nosso canal. Até amanhã!